Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos, que Deus possa abençoar e continuar deixando seu coração aberto para ouvir a palavra dele. Nós já temos cantado, nós já temos falado com o Senhor, nós já nos arrependemos e confessamos nossos pecados. Agora eu peço que você se atente para a palavra do Senhor, que será ministrada esta noite, será ministrada e tem sido ministrada a mim, e tenho certeza que também deve ser ministrada a você, e que Deus abençoe e a palavra dele possa encontrar guarida, possa encontrar um lugar no seu coração, e que este lugar seja um lugar de transformação, um lugar de renovo e de restauração também. Abra sua Bíblia em Êxodo 32, de 1 a 14. Os irmãos que têm vindo à igreja já sabem que nós estamos há algum tempo numa série sobre o livro de Êxodo, série de pregações. Todos os pregadores aqui da igreja, todos os irmãos que têm ministrado a palavra, os pastores, seminaristas e diáconos, têm ministrado a palavra a respeito do livro de Êxodo, a respeito daquilo que Deus fez na história do povo de Israel, na formação deste povo. E hoje nós chegamos no capítulo 32 e nós queremos falar hoje a respeito das consequências da covardia rebelde e os resultados do amor corajoso. As consequências da covardia rebelde e os resultados do amor corajoso. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. A covardia, ou seja, o ato de recuar, de não seguir em frente, ou de tomar uma decisão que muitas vezes é contra os seus próprios princípios e valores, aquilo que foi ensinado para você. Este é um ato de covardia, que tem a ver com medo, que tem a ver com receio. E essa covardia está ligada com a rebeldia, porque quando você deixa de fazer, por uma pressão externa, aquilo que você sabe que é certo, ou aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que te faltou um ânimo, um impulso para fazer, você está numa rebeldia, ou contra si mesmo, ou contra uma outra liderança que te deu uma diretriz clara, ou contra o próprio Deus, o próprio Senhor. Agora, ao contrário dessa atitude, nós temos o amor. O amor que é a entrega incondicional por outra pessoa ou por outro ser, no caso, principalmente a Deus, ou o amor que você deve a uma outra liderança, o amor que você deve a um princípio, e que muito provavelmente esperamos aqui, o princípio que vem de Deus, e que muitas vezes é exigir de você coragem, a coragem que é aquela posição firme, independente das circunstâncias, aquela posição de avanço, mesmo quando a situação muitas vezes não parece muito favorável, mas você sabe que você precisa e pode avançar. Então, nós devemos entender que o amor exige coragem. A própria palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 4, que o verdadeiro amor expulsa o medo. Então, o amor também pede coragem. E a boa coragem, ela vai também depender do amor. E nós vemos isso aqui em Êxodo 32, dos versículos 1 ao 14, mas nós vamos dar uma olhada aqui também em todo este capítulo. E começamos com Êxodo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Senhor, fala através da tua palavra. O Senhor tem falado comigo, continua falando comigo hoje, Pai. Fala também com os meus irmãos, Pai. Cura, transforma, restaura, consola, em nome de Jesus. Amém. Quando nós estamos no livro de Êxodo, nós precisamos entender que é um livro, e não apenas o livro de Êxodo, mas todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Na Bíblia hebraica, a Torá, a lei, e na nossa Bíblia, nós dividimos chamando esses 5 livros de Pentateuco, 5 livros que nos dão a formação do povo e a lei do Senhor
para este povo escolhido para ser um reino de sacerdotes e que deveria ser uma luz para todos os outros povos, que é o reino de Israel. E este povo é formado, nós começamos a ver a partir do livro de Gênesis, de um patriarca Abraão, que foi aquele que reconheceu Deus como o Senhor, obedeceu Deus, teve fé e foi atrás da ordem de Deus, mesmo sem saber exatamente aonde deveria ser o seu destino. Mas Deus mandou, sai da sua terra e vai. E este Abraão e depois seus filhos, Isaque, depois Jacó, e os demais filhos como José, o principal representante, os patriarcas, eles obedeceram a Deus e receberam de Deus promessa de que a sua descendência ia ser tão numerosa quanto as areias do mar. Acontece que também Abraão recebeu uma outra promessa. A descendência dele ia sair da terra onde ele estava, que era a terra de Canaã, ia para o Egito e ia ficar escravo 400 anos, quando então deveria voltar, quando os pecados daquela terra de Canaã, dos povos que estavam ali, iam chegar a um ponto que ia precisar de juízo. Então o povo foi para o Egito numa operação de salvação daquela família, se tornou grande e numeroso, se tornou escravo no Egito. Então precisou de Moisés, e aí começa o livro de Êxodo, com o clamor do povo escravo no Egito. Moisés é levantado por Deus como um líder, e aí esse líder, que é Moisés, vai ser usado por Deus para levar o povo a sair da terra do Egito de uma maneira espetacular. A libertação dos egípcios, e quem está acompanhando essa série já viu aqui, acontece com pragas que vão minando o poder dos deuses egípcios, dos falsos deuses egípcios. Cada praga, como disse o Lucas quando pregou sobre isso, cada praga ataca um deus do Egito, um aspecto de divindade egípcia. Por último, o próprio primogênito, o sucessor do faraó, que também era uma divindade, ele é morto por Deus. Então o povo sai, e mais uma vez outra coisa espetacular acontece, porque o mar vermelho se abre, o povo passa e depois o mar vermelho se fecha, destruindo o exército egípcio. Então o povo vai, e isso tudo é acompanhado de efeitos especiais que dão inveja para Hollywood, porque quando o povo estava andando de dia, uma coluna escura guiava o povo, para destacar o povo para onde ele devia ir. E de noite, que não dava para ver essa coluna, uma coluna de fogo, iluminando o céu à noite, guiava o povo para o caminho onde devia ir. E aí o povo teve sede, Deus deu água. O povo teve fome, Deus deu maná. Depois o povo teve que enfrentar o exército dos amalequitas. Deus fez o povo vencer o exército dos amalequitas. Então, Deus deu diversas provas de que estava com aquele povo, que estava formando aquele povo. E aquele povo, que era um grupo, não apenas da família, incluía, claro, principalmente a família descendente de Abraão, Isaque e Jacó, mas também era um grupo heterogêneo, porque até mesmo egípcios que decidiram seguir aquele Deus foram junto com o povo. Então, um grupo heterogêneo, um grupo difícil de se conduzir, começa a receber instruções da parte do próprio Deus, recebe inclusive uma orientação do sogro do líder, do sogro de Moisés, divide o povo, aí tem uma lição de administração e delegação no Êxodo, porque o sogro de Moisés fala, divide o povo em grupos, aí eles, e destaque líderes, esses vão cuidar dos problemas menores e só fica com você as grandes buchas, os grandes pepinos. E você vai, então, dirigir esse povo. E Moisés vai recebendo a lei de Deus, vai recebendo do Senhor uma legislação, uma constituição para aquele novo povo que estava sendo formado. Ele recebe leis de organização e ele recebe uma religião, cerimoniais religiosos que deveriam ser seguidos e eram fundamentais para a formação daquele povo, recebe instrução de construção de um lugar de adoração. E no meio deste momento nós vimos hoje pela manhã que Deus se manifesta
visivelmente com a sua glória para os líderes do povo. E eles veem uma visão fantástica ali, da sala do trono de Deus. Eles comem ali, numa celebração. Aqueles líderes recebem a primeira versão da lei de Deus que Moisés lê. E aí Moisés então vai para o Monte Sinai. O povo fica com medo e vê novamente grandes efeitos espetaculares. E Moisés entra. Josué fica, que vai ser o sucessor depois, fica um pouquinho atrás. Moisés entra no Monte Sinai e fica lá 40 dias e 40 noites. E durante esse período que Moisés está, nesses 40 dias e 40 noites, mais de um mês, o povo faz um pedido para aquele que havia sido colocado como líder. O povo que rejeitou Moisés e que pede: faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aí você agora, que ouviu de mim, ou que alguma vez na vida leu tudo o que aconteceu e que o Senhor fez para o povo de Israel e com o povo de Israel, e como ele manifestou a glória dele para o povo de Israel, com certeza vem um questionamento muito grande: como é que este povo, e já havia sido proclamado aqui os 10 mandamentos, e o primeiro deles é: não farás outros deuses, e depois não fará para ti imagem ou escultura. Como é que este povo faz esse pedido? Moisés ficou mais de um mês no monte, ok. O povo fica ali, olhando aquele negócio lá, mas ele se esquece rapidamente de tudo que ele viveu. E vai lá e pressiona. O cenário aqui é de uma pressão. Eles se reúnem em volta de Arão, porque Arão havia sido colocado junto com outro para ser o líder enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai. E inclusive durante esse período que Moisés está no Monte Sinai, o Senhor fala bem claramente: Arão será o sacerdote, ou seja, aquele que vai fazer a intermediação entre o povo e Deus. Só o cara mais importante na adoração. E aí, esse homem é colocado contra a parede ou na rodinha, e o povo chega: ó, faz um Deus aí, porque a gente não sabe se esse outro aí, esse homem que entrou, a gente não sabe qual vai ser a dele. E o que é interessante no texto, por isso que quando a gente lê a Bíblia, vale a pena prestar atenção em alguns detalhes. O povo fala: o homem que nos tirou do Egito. Que coisa gozada. Vamos dar uma olhada em Êxodo 22? Anote aí do ladinho, ó, 2 versículos para você anotar. Quando fala sobre Arão, você pode anotar na sua Bíblia. Êxodo 24:14. Arão é nomeado ali como líder. E do lado desse homem que nos tirou do Egito, você pode, se quiser, puxar uma setinha e colocar Êxodo 22, que diz: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o povo vira e fala: o homem que nos tirou do Egito, que era Moisés. Olha como o foco está completamente errado. Eles não reconhecem quem os tirou do Egito. Eles falam que foi um homem que entrou num monte, entrou numa nuvem, e qual é desse cara? Entrou lá e a gente não sabe qual é dele, o que aconteceu. Ele que nos tirou do Egito, mas a gente quer um Deus para mostrar para a gente o caminho. Porque é esse Deus que você vai fazer, que você vai construir, que a gente vai reconhecer que tirou a gente do Egito. E aí me vem uma dúvida na cabeça: o que fez esse povo que pressionou Arão pensar tão mal a respeito de Moisés? Ah, esse homem aí. Será que eles ficaram com um sentimento assim: eles se esqueceram de nós? Esqueceu de mim? Né? Você já deve ter assistido o filme com o Macaulay Culkin, né? Se esqueceram de mim?
Será que foi uma questão, de repente, de impaciência? Quem jogou Sonic e deixou ele parado, sabe que daqui a pouquinho ele cruza os bracinhos, ele faz assim com o pezinho, ele olha para o relógio, olha para você que está jogando videogame. Fala, e aí, não vou acelerar mais não? Será que foi uma questão de covardia? Isso é o coragem, o cão covarde. Muriel. E aí, mas é engraçado que o coragem, o cão covarde, sempre salva o casal que cuida dele. Ou será que é uma questão de rebeldia? Não é geração X. Não, esse é outro, é Z já, né? Isso aí. Às vezes esse sentimento de que o outro se esqueceu da gente leva a gente a se sentir inseguro. Autoestima baixa. Ah, ele se esqueceu de mim. Então eu vou rejeitar ele. Ou a impaciência, né? Tá lá, não aguento esperar. Não quero esperar. Criança principalmente, né? Só criança é impaciente, irmão. Só criança. A gente é bem calmo, assim, tranquilo. Não sempre espera as coisas acontecerem no tempo certo, não é verdade? Só criança que chega lá no banheiro e fala, pai, eu quero usar agora, minha vez. E você tá lá, filho, agora não, agora eu estou usando, filho. Não, mas eu estou apertado, tal. Aí você tem que acelerar o processo, né? Ou então uma questão de covardia, de medo, de não querer encarar a situação, ou de rebeldia mesmo. Se o outro falar que é para comer alface, eu vou comer chuchu. O que ele falar, eu vou ser contra, não importa o que ele falar. Sou rebelde. Provavelmente as 4 coisas estavam em vista aqui e levaram o povo a muito rapidamente esquecer de Moisés, não querer mais saber de Moisés, rejeitar Moisés como liderança. E, claro, por consequência, se estão rejeitando o escolhido por Deus, estão rejeitando também o próprio Deus. No lugar que deveria ser o lugar da formação do povo, no lugar em que o povo estava sendo escolhido como a luz das nações, como povo de reis, povo de sacerdotes, aquele povo decide ter um outro rei para si mesmo, porque eles pareciam querer algo concreto, algo mais próximo daquilo que eles conheciam, porque dá a impressão que eles não entenderam direito a proposta de Deus e por isso não queriam confiar e nem obedecer. Essa é uma situação que eu já vi pessoas dizendo, eu preciso ter uma religião em que eu possa ver, que eu possa experimentar. Então, para muitas pessoas, essa questão de fé e obediência é uma questão difícil. Parece que para a maioria das pessoas é uma questão complicada. Então, aquele povo parece rejeitar a proposta de Moisés e a proposta de Deus, porque eles queriam algo que seja próximo deles, algo que está ali perto deles. Parece que é isso. E Arão, que foi escolhido para ser sacerdote e líder, Arão, que falava bem, porque quando Moisés ficou com medo diante de Deus, falou, Senhor, eu não sei falar direito, sou meu gago. Meu falar é pesado. Aí Deus vira para Moisés e fala, não, Arão vai falar por você, ele é bom, ele fala bem, eu levantei ele é bom comunicador, quase radialista, já tem DRT, ele vai fazer lá por você. Fica tranquilo. Então Arão era um cara carismático, parecia ser alguém assim de presença, e ele estava perto de Moisés, ouviu tudo o que Moisés falou, deve ter ouvido os mandamentos, com certeza. Então, o que Arão, qual que é a atitude que a gente espera de Arão? O que Arão vai fazer? Cenas dos próximos capítulos. Arão dando uma surra naquele povo, falando, sai fora daqui, vocês estão malucos. Vocês não viram tudo, vocês não viram o mar abrir, vocês não viram a coluna de fogo, a coluna escura lá, vocês não viram o maná, vocês não viram a água, vocês não viram os líderes, vocês não viram Deus. Vocês não estão entendendo? Ele mostrou para vocês. Ele tirou vocês, é ele que está lá naquele monte, falando com Moisés. Eu acho que Arão devia falar assim, não é verdade, irmãos? Eu tenho certeza que iria falar isso, não é verdade, irmãos?
Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, com ferramentas adequadas, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Pois é, o povo queria uma farrinha para aliviar a tensão. Precisa, né, irmãos? É surpreendente a resposta e a atitude irresponsável, covarde e rebelde de Arão. Porque o povo vira e fala: a gente quer deuses ou um Deus. Aqui é importante a gente prestar atenção também nesse detalhe, porque a palavra que é usada aqui é uma palavra muito semelhante que é usada para Deus também, e ela pode significar tanto vários deuses ou um Deus. E pode ser deuses porque a palavra a seguir é plural, dá a entender no contexto que eles queriam adorar vários deuses. Faz aí para a gente. E Arão, ele propõe tudo o que acontece aqui em seguida. Ele escolhe a imagem que ele ia fazer, o bezerro de ouro. É interessante que quando o pessoal vai olhar nos povos ao redor, e muito se tem discutido, de repente era a referência que eles tinham de deuses. No Egito, você tinha imagens de bezerro, mas não eram imagens adoradas. Em Canaã, havia, e há alguns deuses ali de semelhantes a touro, né? É chamado de Deus chifrudo. É assim mesmo que o pessoal, alguns estudiosos chamam. E existem, por causa do chifre, que é muito relacionado àquela região, com força. Mas aí Arão vai e faz um bezerro, que talvez fica no meio do caminho. E aí o bezerro, um novilho, ele representa duas coisas. Ele representa a força, porque ele vai ter chifre, ele vai fazer uma imagem bonita, uma imagem imponente, mas ele também representa a fertilidade, ou seja, prosperidade. Esse Deus que vai nos guiar, ele vai nos tirar dessa situação difícil de peregrinação no deserto, onde não tem quase nada para comer, não dá para plantar, e vai nos levar para um lugar onde vai ter plantação, onde vai ter comida, onde a gente vai conseguir o nosso sustento. Então, essa atitude de Arão, tão estranha, mas que parece estar no contexto de todos os povos que eles haviam convivido, tanto no Egito quanto de outros lugares, havia intercâmbio entre esses povos. E aí, quando Arão faz isso, ele faz com um custo alto. Pega os brincos de vocês de ouro, daqueles presentes que vocês trouxeram lá do Egito, e me dá. E aí ele pega um buril, ele pega uma ferramenta apropriada, ele bota aquilo no fogo, ele tira, ele molda, ele bate, ele faz, aí depois ele faz um altar. É custoso, custou caro e deu muito trabalho. Ele fez um negócio assim, impressionante. Quando você olha para o que o povo tinha vivido com o Senhor e o que Arão, o sacerdote, aquele que devia ser o intermediador entre Deus e o povo, resolve fazer. E fica mais estranho ainda quando a gente percebe alguns outros detalhes com esse custo que é alto e com o trabalho intencional para fazer um ídolo. Ele anuncia uma festa. O anúncio dessa festa, essa palavrinha festa, é a mesma palavra
que foi usada por Moisés, capítulo 10, versículo 9, se você quiser também pode puxar uma setinha aí e colocar Êxodo 10, 9, que Moisés usa essa palavra quando o pessoal vai fazer uma outra celebração. Eles vão celebrar a Páscoa. E ele usa essa palavra festa. Olha. Irmãos, com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados, iremos porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Aqui, nesse caso, é quando ele está falando com o faraó no contexto da 8ª praga. Mas depois é usada essa palavra. Então, Arão parece que está misturando um pouco as coisas aqui. Depois, Arão, e nesse mesmo versículo, Arão fala, amanhã haverá festa ao Senhor. Senhor aqui, olha na sua Bíblia, e muito provavelmente ela está com os caracteres maiúsculos. Lá no programa que a gente faz lá na RTM Brasil, Entendendo a Bíblia, uma pessoa perguntou, por que às vezes a palavra Senhor aparece com a letra maiúscula, às vezes com a letra minúscula? Com a letra minúscula é a tradução de Adonai, que significa literalmente Senhor em grego. Em hebraico, perdão. Adonai, Senhor em hebraico. Essa palavrinha aqui, Senhor, é o nome de Deus, que muitos falam que é Jeová, ou Iavé, ou Javé. É um tetragrama. Em português seria YHWH. É o nome de Deus. Arão aponta para o bezerro de ouro e chama ele de Iavé, chama ele com o nome de Deus que estava lá no Monte Sinai. Usa a mesma palavra que Moisés usou para falar da celebração a Iavé, só que apontando para o bezerro de ouro. Sabe qual que é o nome disso? Sincretismo. Ou seja, mistura de religiões. Mistura da adoração a Deus com costumes e adoração feitas a deuses falsos. Práticas religiosas equivocadas. Isso é sincretismo, essa mistura. Infelizmente, nós vimos algumas dessas coisas aqui no nosso país. Nós vimos algumas dessas coisas em outros lugares, em que você mistura práticas, não contextualizando, que é diferente, mas misturando mesmo. É aquele tal coisa, eu acendo uma vela para Deus e outra vela para outro santo, para outra entidade, para outra divindade. É desse tipo de mistura, e Arão faz exatamente essa mistura. Pega uma figura que representa fertilidade, no pior sentido que você possa imaginar, pega essa figura que representa força, virilidade, feita de metal, com o trabalho de mãos humanas, e fala que esse é o Senhor Iavé. Mistura, sincretismo. E aí, depois tem um outro detalhe, que é quando, aqui no final do versículo 6, o texto diz que o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Esse movimento é interessante, né? Você acorda cedinho. Olha que coisa impressionante, irmãos. O povo estava com preguiça de sair do Egito, isso mostra. Estava com preguiça de andar até lá. Chega uma hora que eles falam que querem voltar. Mas para construir um altar para um Deus falso, um bezerro de ouro, eles pagam caro, eles têm um trabalho muito grande, eles acordam cedo, muito cedo. Eles sentam para comer, se empanturrar, e levantam para farrear. A melhor tradução aqui para essa diversão seria farra. É uma palavrinha no hebraico, lesarek. É a mesma raiz de riso. Sabe o nome de Isaac? Quando, não sei se vocês lembram, mas quando o anjo ouve Sara rindo, quando ele fala, você vai ter um filho, e ela começa a rir, ela meio que dá uma gargalhada. É uma risada meio escandalosa, assim. Essa palavrinha que aparece lá é Sarrak, que a gente traz como Isaac. E é essa palavrinha, a mesma raiz, para ler Sarrek. Viu como é parecido? Sarrak, Sarrek. E aí o pessoal entende que é algo parecido com esse riso, mas esse riso estridente,
essa farra mesmo, balada. O pessoal faz uma balada, de manhã cedo ainda. Está errado, né? Depois da meia-noite. O pessoal faz isso, e como bezerro de ouro envolvia fertilidade, provavelmente houve, com todo respeito eu falo aqui, ou deve ter havido algum culto envolvendo sexo, né, práticas sexuais. Então foi uma coisa terrível que aconteceu aqui. Foi só, o povo se levantou para se divertir, né? Eles foram lá, né, sei lá, brincar, né, não sei, jogar tabuleiro. Não foi isso. Eles foram realmente ter uma prática pagã ali. Fizeram um culto pagão. Farrearam. Sabe por quê? Eles não estavam adorando outro Deus. Eles não estavam adorando o Deus verdadeiro. A adoração era para eles mesmos. Eles queriam adorar os seus próprios corpos. Eles queriam adorar a sua própria vontade. Eles queriam satisfazer os seus próprios desejos egoístas. Porque, no fim das contas, o que a gente faz quando a gente tira o foco da nossa adoração a Deus e adora qualquer outra coisa, nós estamos adorando a nós mesmos. Porque nós estamos satisfazendo apenas a nossa vontade em detrimento de Deus e de outras pessoas. É uma adoração autocentrada. Uma adoração a si mesmo. Esse é o problema do vício. Quando você é viciado em alguma coisa, qualquer coisa, você, na verdade, está adorando. Por isso que a primeira atitude que você deve tomar para se livrar de qualquer vício é redirecionar a sua adoração. E com isso, e o que impressiona muito é que tudo isso aconteceu depois do que deveria ser um grande avivamento e quebrantamento, porque hoje de manhã nós ouvimos o pastor Alexandre ler que o povo disse para Moisés: nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos ordenou. Irmãos, nada do que é humano deve nos surpreender. O desejo humano pelo afastamento de Deus está sempre presente, mesmo após uma grande e impressionante experiência com Ele. O pessoal fala da Igreja da Europa, né, muitas vezes, lugar que foi berço celeiro de missionários, que passou por grandes avivamentos. Conversando com um pastor uma vez, que veio de um país lá da Europa, ele dizendo que quando ele era criança, domingo de manhã parava tudo, porque todo mundo ia para o culto, louvar e adorar a Deus. E hoje as igrejas estão sendo substituídas por qualquer outra coisa. Existem manuais de como demolir igrejas, desfazer templos religiosos cristãos, protestantes. Em outros lugares é assim também. A gente vê na história, e a gente vê na Bíblia, vários momentos de apostasia, de afastamento da fé, acontecem depois de grandes manifestações de Deus, da glória, da bondade e do poder de Deus. Isso deve fazer com que nós estejamos sempre atentos, porque o desejo humano pelo afastamento de Deus está sempre presente. Sempre. Esse culto foi maravilhoso, quebrantou, tal. Chega em casa, peca. Comete algum pecado. Grita com o filho, grita com a esposa, bate em não sei quem, faz tal coisa. Então, não se iluda. Não se iluda. E fique sempre vigilante. Jesus falou isso. Vigiem e orem, porque a carne é fraca. E é mesmo. E o texto aqui mostra isso para a gente. E aí, versículo 7. O Senhor, que conhece tudo, que sabe tudo, viu isso. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu
E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: eu tenho visto esse povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de você, Moisés, farei uma grande nação. Que proposta tentadora. Porque Moisés enfrentou aquele povo chato, insuportável. Sabe aquela mosca que pousou na sua sopa? Sabe aquele carrapato, aquele pernilongo, né? Aquela barata asquerosa, aquele bicho incômodo, aquela coceira. Esse povo era isso para Moisés. E aí Deus fala ao Moisés: vamos começar de novo, né? Vamos começar de novo, Moisés. E aí, outros detalhes que a gente precisa tentar, não sei se você percebeu. O Senhor vira para Moisés e fala que o povo é de quem? Dele. O seu povo. Não é gozado isso? Que você tirou do Egito. Moisés, Deus é muito legal, irmãos. Deus é muito inteligente. Olha por quê. Porque no texto anterior, Deus, o povo fala: este homem que tirou a gente do Egito. Aí Deus fala: ó, o povo que você tirou do Egito. Interessante isso. A Bíblia é muito legal. Você devia ler ela todo dia. Então, ela é muito legal. A gente acha que é um livro religioso, vou deixar aqui aberto na minha sala. Está gastando folha, irmão. Pega e lê. Ele é muito bom. A Bíblia é muito bom. É um livro muito bom. E aí, Deus fala: olha, o seu povo. Por quê? Porque o povo deixou de ser o povo de Deus. A partir do momento que tirou a adoração de Deus e focalizou para outra coisa, deixou de ser o povo de Deus. E aí, isso leva a dois aspectos que Deus fala aqui para Moisés. Esse povo se corrompeu. Corrupção, ou seja, deixou de ser puro e de cumprir o seu propósito. Quando algo se corrompe, é isso que acontece, né? Quando a gente vê corrupção do dinheiro público. Por exemplo, uma corrupção de alguém, né? Alguém, na verdade, não é o dinheiro público que se corrompe, a pessoa é corrompida. Por quê? Porque ela deixa de servir ao seu propósito, que era cumprir a função a qual ela foi determinada e usar o dinheiro para aquilo que foi proposto. Claro, não só o poder público se corrompe, o poder privado também se corrompe. Qualquer poder, qualquer coisa, qualquer pessoa pode ser corrompida. E o povo se corrompeu. Deixou de servir ao seu propósito, deixou de seguir aquilo que havia sido proposto para ele. Outra palavra que está diretamente ligada com a corrupção é desvio. Então, o caminho era para frente. O povo se desviou deste caminho, escolheu outro caminho. Quando nós tiramos os nossos olhos da adoração a Deus e começamos a adorar outra coisa, nós nos corrompemos e nos desviamos. E aí vem a proposta de Deus: vamos recomeçar com você, que é fiel. Não é legal isso? Deus vira para Moisés: Moisés, é o seguinte, afasta um passinho para o lado, eu vou tacar, só um raio basta ali. Um raio. Total kill. Puf, acabou. Game over para aquele povo. E aí, foca aqui em nós. E aí a gente restart. Aqui, começa de novo. Reinicia. Então, eu imagino Moisés ouvindo aquilo. O que você faria? Hein? Já pensou para se livrar daquele povo? E falar: eu dou conta. Eu vou conseguir. Eu não vou me desviar. Eu vou em frente. Eu vou. E aí você pode imaginar, eu também imagino, que talvez isso fosse um teste de Deus para Moisés. Já pensou?
Já ouvi gente falar assim, né, que a entrevista aconteceu na recepção, entrevista de emprego ou de outras coisas, aconteceu na recepção. Porque a pessoa pegou o outro desprevenido. E aí foi ver realmente quem aquela pessoa era. E fez um teste com aquela pessoa. Parece que Deus faz isso. Algumas vezes fez isso com Abrão. E a situação aqui é muito semelhante. Quando ele vira, Abrão, pega o seu filho, o seu único filho, e sacrifica para mim. E Abraão obedece. E ele creu em Deus. Teve fé. Obedeceu a Deus. Aqui, e aí, na hora H, Deus fala, para. E aí não deixa Moisés fazer aquele sacrifício. Desculpa. Obrigado, Abraão. Obrigado, universitários. Então, aqui parece ser a mesma coisa, essa proposta tentadora que é feita para Moisés, que parece mexer com o brio e com o orgulho de Moisés. Propostas que às vezes mexem com o nosso brio, mexem com o nosso orgulho. E aí? Moisés, porém, é um líder amoroso, que dá uma resposta corajosa para o Deus Todo-Poderoso. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Que coisa! Irmãos, os personagens da Bíblia são reais, gente como eu e você. Moisés fez bobagem também. Moisés matou gente, Moisés fugiu. Depois Moisés também desobedece ao Senhor, ficando bravo contra uma pedra, soca ela, quando Deus tinha falado só para tocar. Outros personagens da Bíblia que aparecem também, gente que erra, que falha, mas esses mesmos personagens têm algumas atitudes. Como eu fico impressionado com a atitude de Davi diante de Saul, quando ele fala, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Saul estava ali dando sopa para só matar e pegar o trono. Davi vira e fala, eu não vou fazer isso contra o ungido do Senhor. Eu vou esperar a minha hora. Deus me ungiu, então Ele vai me colocar no trono. Não eu. E Moisés aqui vira para Deus e fala, Deus fala, Moisés, vai começar com a tua descendência agora, você vai ser o novo Noé. Olha que legal, vai ser só filho seu, tudo a sua imagem e semelhança. Olha que bacana, Moisés, vamos! E Moisés, não, Senhor. Esse povo que o Senhor tirou do Egito, esse povo, o Senhor vai deixar eles morrer para o Senhor ser envergonhado? Para os egípcios virarem, viu? Era para ser escravo mesmo, nunca ia dar certo. É isso que o Senhor quer fazer, Senhor. E a aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó, Senhor? E Moisés chama Jacó de Israel. Então, é muito interessante que Moisés apela para aquilo que Deus fez na história. E Moisés apela para a honra e a reputação de Deus. Não é, irmãos, é muito bom ter intimidade com Deus, porque para Deus, a gente pode jogar a real, a gente pode falar a verdade, a gente pode ser completamente sincero e honesto com Deus. E Moisés negocia com Deus, como Abraão fez também. E Moisés vira e fala, Senhor, não vai dar certo isso, Senhor. Não vai ser legal, vai desonrar o seu nome. E aí Moisés fala, Senhor, muda de ideia. Muda de ideia. Vamos para outra, Senhor. Não é interessante? Como o que Moisés... E olha, eu vou te contar. Esse nem é o trecho mais forte.
E eu quero destacar aqui o contraste entre Moisés e Arão. Porque Arão, tendo feito o que fez, lá no versículo 35, quando o Senhor vai julgar Arão, o versículo 35 diz: o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Ou seja, o juízo de Deus cai também na conta de Arão. E Arão é tão covarde nesse episódio que ele, quando Moisés confronta ele, né, o que você fez, Arão? Aí Arão vira e fala: não, é que assim, o povo me pressionou aqui, aí eu peguei os brincos dele, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Ele é tão covarde que ele precisa mentir para Moisés. Não reconhece. Isso é uma característica do covarde. O covarde não reconhece o que ele fez e nem o que ele faz. Por isso que o pessoal fala, dentro da cadeia está cheio de inocente. Todo mundo é inocente dentro da cadeia. Porque a covardia leva a gente a fazer isso, mas a resposta amorosa leva a pessoa a fazer o que Moisés fez. Versículo 31, do capítulo 35 mesmo. O povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, olha o que Moisés fala para Deus. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Moisés é ou não é um exemplo para a gente, irmãos? Um exemplo de liderança que se coloca na frente dos seus liderados, que fizeram uma bobagem gigantesca. E vira e fala: Senhor, se o Senhor não vai perdoar, então eu estou fora. Não é impressionante isso, irmãos? Ser líder é isso. É se colocar na frente de quem você lidera e não sair. Se você é líder, você tem que se colocar na frente dos seus liderados e defender eles. Depois, para eles, você dá a bronca. Mas para outros, você defende. Você assume a responsabilidade. E Moisés fez isso. Ele assumiu a responsabilidade pelo pecado do povo, sem nem estar lá. E aí, o que Deus faz? Irmãos, alguém falar que Deus não é maravilhoso está muito errado. Deus vira e fala, versículo 14: então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Deus muda de ideia. Ele traria o mal. Ele traria o juízo contra aquele povo, mas um juízo completo e total. Um extermínio, um genocídio era o que Deus ia fazer. E aí, Deus muda de planos, por causa da oração de um justo. Calma, irmãos, eu vou falar mais sobre isso, porque em outras versões a palavra aqui é Deus se arrependeu. Então calma o coração. Eu já vou falar sobre isso. Mas Deus mudou de planos. E o que é impressionante é que Deus mudou de plano, mas ele não é injusto. Deus mudou de planos e ele mantém a justiça. Versículo 33 e 34 do capítulo 32, Deus disse, depois que Moisés fala, agora risca o meu nome do livro que escreveste, versículos 33 e 34, Deus fala assim: então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora, e conduza o povo para o lugar do qual eu falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Deus não toma o culpado pelo inocente. Ele ia julgar, mas muito mais brandamente do que o extermínio que seria promovido ali, porque ele ia acabar com todo o povo. E a gente não sabe se todo o povo adorou o bezerro de ouro. E sim, há juízo. Sim, houve uma matança, porque o pecado que o povo cometeu havia sido muito grande. Então houve o juízo, aconteceu o juízo.
Mas houve também misericórdia. Deus foi misericordioso com o povo e decidiu não destruí-lo completamente e manteve o povo, porque Deus é justo e a justiça de Deus inclui a sua misericórdia. Isso é impressionante. A gente não pode separar as coisas. Deus ser misericordioso quer dizer que Ele é justo. E Deus ser justo quer dizer que Ele é misericordioso, porque Ele vai na medida exata. Mas Ele também, como diz lá em Salmo 103, Ele não fica irado por muito tempo. Ele não fica ressentido por muito tempo. Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, como o Ocidente está longe do Oriente. Deus é misericordioso. Acende os relâmpagos, acende o trovão, mas depois vem a bonança e a boa mão dele, com misericórdia, graça, amor, para poder cuidar daquele povo e levar aquele povo para a terra prometida, como nós vamos ver depois ainda aqui no livro de Êxodo, e Deus vai se manifestar novamente para o povo e vai continuar conduzindo o povo depois de ter executado o juízo. Irmãos, aqui nós estamos aprendendo a respeito das consequências da covardia rebelde e os resultados do amor corajoso. A covardia rebelde do povo, principalmente de Arão, e o amor corajoso de Moisés. O que a gente aprende? A nossa confiança no Senhor precisa ser inabalável. Porque o povo de Israel titubeou um pouco na confiança a Deus. E com isso se desviou e se corrompeu do caminho proposto por Deus. Se nós não formos fiéis e confiantes em Deus de maneira inabalável, nos afastaremos de Deus e pecaremos. Então, irmão, irmã, mantenha a sua fé e a sua confiança firmes como uma rocha em Deus, independente da situação. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena obedecer a Deus. Se você está passando nesse momento por uma tentação, por uma situação difícil, por uma situação problemática, irmão e irmã, eu clamo, eu peço, eu suplico a você, mantenha-se firme, fiel e obediente, porque vale a pena ser fiel a Deus. Moisés foi fiel e valeu a pena para ele. Valeu a pena para Moisés. Outra coisa, irmãos, não tem jeitinho na adoração a Deus. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho na adoração a Deus. Vamos ser bem claros aqui. A palavra de Deus é clara a respeito de quem nós devemos adorar. Deus. E por quem nós adoramos? Jesus. Como nós somos salvos? A fé que nos dá acesso à graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2. Então, meu irmão e minha irmã, isso é o evangelho puro. Não substitua por qualquer outra coisa. Não tem obras, não tem dízimo, não tem oferta, não tem roupa, não tem corte de cabelo, não tem nada que te aproxime de Deus a não ser a fé em Jesus e a obediência a Ele por meio da fé. É nisso que você tem que se focar. E qualquer coisa diferente disso é corrupção da adoração. Não tem jeitinho na adoração a Deus. Se algum pastor virar e falar, eu sou meio intermediador também junto com Jesus, sai fora. Sai fora. Então não tem jeitinho. Agora, é claro, contextualizar é outra coisa, porque muita gente vai falar de algum... O pessoal não entende a Bíblia. A Bíblia é cheia de contextualização, a diversão, a alegria, a festa, porque Moisés falou, vamos celebrar a do Senhor. Essas coisas fazem parte da nossa vida com Deus, do nosso momento juntos de comunhão. Isso é diferente de você misturar
a adoração a outras coisas, a outros deuses, a outras propostas. Entendem, irmãos? É diferente. Então, sabe, tem alguns padrões aí da sociedade que realmente não devem chegar. Nós temos uma cosmovisão e um padrão a respeito de família e sexualidade. Está na Bíblia. Ponto. Ponto. E, meu irmão, eu falo com muito carinho a você que, eventualmente, tem uma questão envolvendo a sexualidade que é difícil para a sua vida. Venha conversar conosco e vamos caminhar juntos. Mas, irmão, o padrão está estabelecido. É monogâmico e heterossexual. E outras coisas. Obediência aos pais, como criar os filhos. A ética e a moral são inegociáveis, meus irmãos. E a adoração ao Deus único e verdadeiro por meio da fé em Jesus é inegociável, queridos. Não podemos misturar as coisas, porque quando a gente mistura, deixa de ser adoração ao Deus único e verdadeiro. Outra coisa, a covardia leva à rebeldia. Se acovardar diante de uma situação difícil, em que você precisaria obedecer a Deus, em que você precisaria ser fiel. Ah, é só uma mentirinha. Ah, é só uma coisinha, irmão. Eu sei que muitas vezes é muito, muito, muito difícil. Mas vale a pena se manter fiel. Porque quando você ama, aí você tem coragem. O amor leva à coragem. A covardia vai levar à rebeldia, mas o amor leva à coragem. E a consequência da covardia rebelde é a desobediência, o afastamento e o juízo de Deus. Preste bem atenção, irmãos. A consequência da covardia rebelde é a desobediência, o afastamento e o juízo de Deus. Mas o resultado do amor corajoso é a misericórdia, a salvação e a vida. Que foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés foi usado. Moisés salvou o povo. Moisés se colocou na frente do povo. E com isso houve misericórdia. Deus foi misericordioso. Houve salvação, o povo foi salvo e houve vida. Porque o povo chegou até a terra prometida. Já dou um spoiler para você. E aí, irmãos, quando tem esse amor corajoso apazigua a ira de Deus. O amor corajoso apazigua a ira de Deus. Sabe quem é o grande exemplo do amor corajoso apaziguador da ira de Deus? Jesus. Porque ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados e sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, o amor corajoso de Jesus salvou a minha e a sua vida. Ele se colocou entre eu e a ira de Deus contra mim. Porque eu era merecedor da ira de Deus. Mas ele levou a ira para que eu recebesse o amor de Deus. E aí eu fui salvo, você foi salvo. E você recebe o amor de Deus quando confia nesse Jesus que se colocou entre você e Deus. Não há amor mais corajoso que o amor de Jesus. E por fim, irmãos, duas últimas coisas. A misericórdia de Deus está perfeitamente ligada à sua soberania. Hebreus 13:8 diz que Deus não muda, não há sombra de variação. Então você pensa, por que Deus mudou de ideia aqui? Por que outra versão diz que ele se arrependeu? Veja, ele mesmo diz, eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu sou amoroso. Faz parte do caráter de Deus. Mas como também faz parte do caráter de Deus a sua justiça, teve que ter juízo. Então, irmão, veja, tenha bem claro, se você pecar, você vai sofrer a consequência do seu pecado. Mas sempre repousará sobre você a misericórdia e a graça de Deus. Confesse seu pecado, arrependa-se. O texto está falando sobre uma mudança de atitude de Deus percebida por Moisés. É uma espécie de antropomorfismo, ou seja,
Eu vejo em Deus uma característica humana. Na característica humana, eu mudo. Mas Deus mudou a sua atitude que havia sido anunciado para Moisés. Mas o caráter de Deus não muda. E Moisés, sabendo disso, intercede a Deus. Porque Deus é misericordioso, é amoroso, é bondoso. É justiça, é verdade, é santidade. Mas Ele também perdoa. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe do que nós somos feitos. Então Ele perdoa e estende sobre nós o seu amor, misericórdia e graça. E o envio de Jesus é a prova do insistente amor de Deus. Porque tudo podia ter acabado ali. Mas, meu irmão e minha irmã, eu já falei isso, eu gosto dessa frase. Deus não se conforma em ficar longe de mim e de você. Deus não se conforma em ficar longe da humanidade. Ele nos ama. Ele nos ama. Então, meu irmão e minha irmã, se você está em tentação, clama a Jesus. Se você está em dificuldade, clama a Jesus. E se você está em pecado, clama a Jesus, que Ele te perdoa. Eu quero convidar o grupo de louvor a vir aqui à frente. E quero convidar todos vocês a abaixarem a sua cabeça, a fecharem os seus olhos. E agora falar com Deus. Pai amado, eu sei que há diversos sentimentos e diversas coisas aqui nesta noite, Pai. Há pessoas angustiadas, há pessoas sendo tentadas, há pessoas sofrendo pressão, há pessoas em pecado, há pessoas com a vida um pouco afastada do Senhor. E eu peço que com Teu amor, misericórdia e graça agora derrame do Teu Espírito Santo, derrame do Teu amor, derrame da Tua bondade sobre nós, Pai. Renova, restaura, cura e salva, Pai. Se há alguém aqui essa noite que ainda não fez uma oração recebendo Jesus como único e suficiente Salvador, eu quero te fazer esse convite. Ore assim comigo. Senhor meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero viver uma vida nova com o Senhor agora, recebendo o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Todos os olhos fechados, apenas quem é responsável pelo evangelismo fique de olhos abertos. Há alguém aqui nesta noite que tomou essa decisão e fez comigo essa oração? Levante uma de suas mãos. Há alguém aqui que tomou essa decisão e fez essa oração, nunca havia feito antes? Levante uma de suas mãos. Senhor, completa a palavra em nome de Jesus, Pai. Agora eu quero fazer um novo convite para você que está vivendo uma das situações aqui que eu coloquei. Eu quero te convidar a orar junto comigo. Senhor amado, o Senhor conhece o meu coração. Eu um dia te aceitei como meu Senhor e Salvador, mas agora eu estou vivendo, diga a situação, agora eu estou vivendo tentação, agora eu estou vivendo pressão, agora eu estou vivendo pecado, agora eu estou afastado do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, me cura, me restaura, me fortalece, me dá coragem, Pai. Me dá coragem para enfrentar essa situação. Me dá coragem para enfrentar o pecado, Pai. Me liberta do vício, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo, liberta do vício, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu quero agora, Pai, ter mais intimidade com o Senhor. Ser fortalecido pelo Senhor, Pai. Experimentar o seu amor, a sua graça, a sua bondade, Deus. E ser vigilante todos os dias, Pai. Eu quero ser santo, Deus. Como diz lá no Salmo 119, Pai. Pai, como eu quero te obedecer. Como eu quero viver a tua vontade, Pai, todos os dias. Em nome de Jesus, Pai. Amém.